Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lili Farias, a gente está aqui com mais entrevistado aqui no Jornal Notsul. Gessé Lopes, ele é deputado estadual pelo PSL, participou com a gente aqui na entrevista como pré-candidato e hoje ele vem como um deputado eleito e vai falar sobre uns temas polêmicos aí que está andando, dividindo muita opinião dentro do PSL, junto com os eleitores, junto com o pessoal que é contrário às opiniões, né, do Gessé. Seja bem-vindo, Gessé. Muito obrigado de novo, né? Prazer poder conversar contigo de novo, novamente. Primeira vez que vem aqui depois de eleito, né? Então, desde que nós chegamos lá, está se organizando a casa, tudo muito novo. Eu fiz um gabinete com pessoas novas, não fiz com ninguém profissional. Isso nos dificulta inicialmente, mas depois que nós pegar ali, fechar direitinho, as coisas vão andar muito melhor do que com os velhos profissionais da área, né? Então agora a gente está conseguindo sair mais da toca e nos locais, né? E fazer as visitas e estamos aqui hoje. O Gessé, ele foi eleito com uma proposta, por oferecer uma proposta muito diferenciada, de verdade, de política nova, de verdade, foi eleito para fazer a diferença. E foi uma expectativa tanto dos eleitores quanto tua, né, Gessé? Eu, quando eleitor, eu sempre exigia isso. Eu criticava os custos que gerava em torno de um político. E quando decidimos colocar o meu nome, eu não poderia agora que eu estou lá fazer o mesmo que os outros faziam, ou aquilo que eu mesmo criticava, né? E essa questão dos custos, ele sempre gera uma polêmica. Na Assembleia eu divulgo e eu coloco na porta do meu gabinete tudo que eu gasto, boto minha prestação de contas lá. E isso no começo até gerava um desconforto, mas a gente vai fazendo isso para eles se acostumarem com a ideia, né? E se a gente quer moralizar, a gente levanta essa bandeira, a gente tem que começar por nós mesmos. Não adianta a gente ficar esperando que os outros façam. Então a gente dá o exemplo. E não pode ser uma coisa moral, tu tem um valor que eu dispenso mensalmente de gabinete, ser o equivalente a um valor de uma escola, para manutenção de uma escola pública. É isso que mais ou menos é mais. Eu gasto mais, eu economizo mais do que uma escola pública precisa para se manter mensalmente. Então isso não é moral. Se a gente vai falar em moral, nós temos que inverter esse valor, né? As escolas são muito mais importantes do que a manutenção de um deputado. Então é isso que eu procuro fazer nessas questões de economia. Eu não forço a barra, eu simplesmente formei um gabinete que eu achei que é o necessário para trabalhar, mais do que aquilo ali para mim é desnecessário. Tanto eu sempre dou um exemplo, pega aquele que mais gastou lá, que já gastou mais do que eu vou gastar o mandato inteiro, em 5 meses, e vê o que ele fez e o que eu fiz. Bota um custo-benefício aí. Então é isso que eu estou dizendo. Eu posso, tenho lá, né, já economizei 500 mil em 5 meses, mais de 500 mil. O que eu poderia fazer com esses 500 mil para dar um up ainda mais no Gessé deputado? Nada. Eu vou fazer mais projetos? Eu não consigo ver o que eu vou fazer com esse dinheiro a não ser projeto de futura campanha de permanência no poder. Para a gente esclarecer para as pessoas, o dinheiro que você economiza, ele volta para a Câmara e a Câmara, qual é o destino que a Câmara dá para esse dinheiro que você economizou? Não, é isso que nós estamos lutando, né? Eu gostaria muito de fazer um projeto para poder fazer a devolução para os cofres públicos. E aí o governador poder investir onde ele deve investir, né? Ele tem autonomia para executar e para administrar. Porque o dinheiro fica na Câmara? O dinheiro fica lá. Existe um acordo de cavalheiro entre a instituição, entre o órgão público, a LESP no caso, de todo ano devolver o que sobra. Ano passado não devolveu, porque não tem uma lei, não tem nada que obrigue. Teve agora o duodécimo, também foi o que é o duodécimo? O duodécimo ele fica dentro da LDO, das leis de diretrizes orçamentárias, que é um valor destinado aos órgãos públicos, inclusive a Assembleia. Teve um projeto do governo de diminuir esse do 10%, que daria em torno de 400 milhões de economia. Então eu fui um ferrenho defensor. Isso seria uma forma de estar devolvendo esse dinheiro, né? Esse dinheiro que a gente economiza lá, seria uma forma de voltar. Infelizmente não passou, né? Só eu e mais poucos deputados fomos a favor. A grande maioria foi contra e continuou tudo como está. Agora o governador mandou para casa um projeto para que seja devolvido mensalmente esses valores economizados.
e também ainda não foi Ainda apreciado. é um acordo de cavalheiros. Ele tá mandando para que realmente não chega a ser um projeto de lei, né? É um pedido, né? É um pedido. Uma solicitação. Uma solicitação, devolvam, sobrou todo mês, devolve, a gente precisa para pagar a conta, para investir em saúde. E essa devolução está acontecendo? Não está acontecendo. Então essa é a nossa luta. Eu estou fazendo a minha parte. Eu gostaria que esse dinheiro voltasse para o setor, para o executivo, para que ele pudesse investir onde tem que investir, né? Não gastando com campanha antecipada de deputado. E esse dinheiro fica lá na Assembleia? Fica lá ao mando do chefe da casa. É ele que administra. E eu falo assim, o seguinte, se começar a obrigar, vamos só devolver o que sobra, né? Porque não passou do 10º, deveria ter passado. Acho que o povo tem que estar mais atento no ano que vem, que todo ano é votado. Então nós vamos fazer um programa bacana aí para que o pessoal se organize, porque no dia da votação estava cheio, mas cheio de gente que não queria. Os pessoal da MP, os juízes, desembargadores, estavam os alunos da UDESC, estava todo mundo que não queria, né? E juntando essa força com a má vontade dos deputados, não tinha como passar, né? Eu ainda ia ser um voto vencido, todo mundo já estava assim, vai rodar, vamos votar a favor. Eu não, fui lá, bati, ainda consegui puxar mais uns votinhos de última hora lá. E a gente precisa, por quê? Não tinha ninguém lá fazendo pressão para que isso fosse aprovado. Só a favor deles. Que fosse lá para fazer esse corte, não tinha. Hoje é difícil falar em corte. Todo mundo quer baixar imposto, todo mundo quer mais investimento na educação, todo mundo quer mais investimento em saúde. Mas na hora que falar em corte, porque tu precisa cortar de algum lugar, não existe? Tu precisa cortar de algum lugar, já tem dívida. E tu quer mais investimento, aí ninguém, quando fala em corte, todo mundo se recua. Então a gente fala em corte, eu faço o meu corte, faço meu corte na pele, peço para que a Leste faça isso e que tem que fazer. A reforma da Previdência é uma coisa. Um dos maiores custos que tem, o maior exemplo é a reforma da Previdência, um dos maiores custos que tem é o déficit da Previdência. E tu fala em cortar, olha só a confusão que dá, como tem oposição, né? Então, cortar custos é o primeiro passo para te poder baixar impostos. Se tu não cortar custos do Estado, tu não vai conseguir baixar impostos. É matemática. Então, quem é a favor de baixar impostos tem que ser a favor de cortar custos. E é difícil de falar nisso, né? Então, eu dou o exemplo para mim poder ter moral para falar. Com certeza. Mas essa tua opinião contrária, ela te dá muito trabalho. No começo, então, meus colegas não fazem isso. Né? Meus colegas, eles não... Colegas de partido? Eles não são assim, não vou dizer que eles são gastadores, mas eles não têm como objetivo fazer economia. Tá? Eles são os intermediários, não são os que mais gastam. E eu não estou aqui criticando, não, cada um faz o seu trabalho. Mas é fato. E isso lá no início incomodava eles. Incomodava o fato de eu expor, de eu botar, de eu levantar isso como bandeira, né? Porque daí, desculpa. E porque daí eles são cobrados por isso. Então, com certeza, isso acaba virando uma forma de nos afastar, né? Eu não voto em bloco, eu não voto assim, vamos fechar a questão aqui e vamos votar isso aqui. Não, eu faço a minha análise. Eu pego o projeto, analiso, se acho bom ou não, ruim, já passo com a minha equipe e está fechado, ninguém mais muda a minha opinião. Não tem volta com esse, volta com aquele, o projeto é do fulano, é amigo do governo. Não tem. Eu olho o projeto, é bom para Santa Catarina, faço esses impactos, vejo qual é o impacto financeiro naquilo, se vai ser bom, a gente vota. Se é ruim, não, independente de quem é. Então isso também gera um desconforto, porque às vezes eles fecham questão, vai 5 para um lado, aí vai eu para o outro, eu exponho a votação, a pessoa olha, mas por que só o GCE foi contra? Eles vão analisar o projeto, aí eles vão para o mérito, ver que realmente eu tinha razão, aí eles vão cobrar deles. Então tudo isso vai gerando desconforto, né? Porque a gente vê assim, uma pessoa que entra na política, se ela não fizer parte do sistema, ela tá fora. Hoje, então, assim, e como é lidar com isso? Porque, querendo ou não, tu acaba sendo isolado. Né? E a gente viu que, não querendo dizer que dentro do partido se corromperam, entraram pro sistema e tal, mas assim, a gente vê que existe uma diferença de ideias muito grande entre você e os teus colegas de partido. E a gente vê que mesmo pela tua postura, assim, de dizer que não vota em conjunto, o teu pensamento, ele é mais, assim, porque você quer defender mesmo o povo que te elegeu. Eu fui eleito por uma causa. Eu preciso, agora, dar esse respaldo, né? Preciso mostrar para eles que eu estou com eles, que eu represento a mudança que eles querem a partir do que a gente acredita, né? Não adianta agora foi uma eleição surpresa,
para todo mundo, teve a onda, mas agora eu preciso dar a resposta, porque eu sou muito grato. Eu sou sempre muito grato na minha vida inteira. E hoje eu sou grato por eles terem me dado a oportunidade. Então nada mais justo do que eu fazer o que eles esperam, né? E infelizmente gera esse desconforto. Por quê? Porque o que mais pega, e eu vou bater muito essa tecla, qual o objetivo do deputado lá? Qual é o objetivo? Qual é o principal objetivo do legislador? É fazer leis. Propor leis, tirar leis, essas proposições, PEC, PL, enfim, essas coisas. Infelizmente, parece às vezes que isso é secundário para os deputados. Que para eles é o poder de voto e o que eles vão barganhar no governo. Parece que é isso, infelizmente é isso. Eles usam o voto deles para conseguir o quê? Que o governador vem aqui, faça uma reforma na escola, eles batem uma fotinha, eu trouxe uma reforma para a escola. Mas ninguém sabe que ele teve que vender o voto dele e fazer acordo para poder estar ali com uma reforminha. Então eu não dou bola para essas coisas, sou mais cético. Como é a tua relação com o governador? Olha, no geral é bom, por quê? Porque ele faz análises técnicas. Então eu tenho ido com o governador nos 90% das propostas dele, principalmente nas questões de reforma, né? Porque as reformas dele sempre visam economia, e para mim isso é a minha bandeira, né? Então eu tenho ido com ele. Em alguns vetos, algumas orientações eu não fui. Como, por exemplo, tinha uma proposta de acabar, de botar mais empecilho na fiscalização do combustível utilizado pelos servidores públicos. Tinha uma emenda assim na reforma administrativa. Tinha para acabar com um ponto facultativo no Estado. Essas duas propostas. O governador orientou para que a bancada votasse contra qualquer emenda. E eu falei assim, não, eu vou avaliá-las. E eu fui favorável a essas duas. Então aí o que aconteceu? Todo mundo foi contra, eu e mais 2 ou 3 fomos a favor. Como é a minha bandeira, essas duas questões, eu bati foto e botei na internet. Imagina, apanharam feito bicho durante 2, 3 dias, né, direto na internet. Então a minha sorte hoje é que tem rede social. Alguém como eu, numa época que não tinha rede social, estava morto. Então hoje eu tenho essa arma, né? Eu vou lá e exponho. Ah, vocês não querem? Então tá, vou botar. Para mim poder fazer a minha PL do fim do recesso parlamentar, eu tinha que... É uma PEC. Uma PEC. Eu tive que arrecadar 14 assinaturas. E eu chegava para os caras, tu quer apoiar? Não, mas eu não sou a favor. Não, cara, mas é só para entrar em debate. É porque se tu de repente não quiser, pode ficar ruim pra ti, porque eu vou bater foto de quem me apoiou e vou botar na internet. Aí os caras, eles pegavam e assinavam. Porque hoje eles têm medo das redes sociais. Tá todo mundo utilizando as redes sociais. Tá ali pra mostrar a verdade, né? Tá todo mundo utilizando, eles querem se utilizar das redes sociais, e se eles querem se utilizar das redes sociais, eles têm que amargar. E o perfil do leitor mudou bastante, né? Eles vão ter que amargar as críticas também, né? Se eles não seguirem uma linha. Então eu acredito que eu estou dando exemplo nesse sentido. Eu tenho um colega que mora na mesma cidade que eu, que é deputado, que nunca teve a bandeira de economizar. Só que hoje ele está tendo que economizar por causa de mim, porque eu estou fazendo. E eu sou da mesma cidade dele, então ele está tendo que fazer. Ele diz que é por causa de mim, que é porque eu estou fazendo. Então eu já dei um exemplo, né? Já passei para frente. De um jeito ou de outro ele está fazendo. Então, que não tem outra saída, né? É economizar e fazer acontecer. Não tem outra. A economia é uma forma de desapego do poder, eu digo, porque esses caras usam isso aí para fazer estrutura de campanha. O que tu vai fazer com 500 mil? Tu vai pagar mais assessor, tu vai pagar o triplo de assessor, tu vai botar gente em tudo quanto é lugar, tu vai comprar votos, tu vai guardar dinheiro para fazer campanha futura. Esse dinheiro, se tu botar aí 4 anos, 5 meses, 500 mil, quanto que vai dar isso aí em 4 anos? Vai dar milhões. Então, são várias formas, né? Tu vê aí corrupção em tudo aí, com relação a esses valores disponíveis aí. Gessé, uma coisa que eu acho muito bacana no teu trabalho é que você é muito próximo do eleitor, você é muito próximo das pessoas. A gente vê que muitos assessores que trabalham com as redes sociais dos deputados, e é você quem responde pessoalmente, é você quem está lá, lado a lado. Isso, às vezes, até gera uma certa discussão, às vezes saudável, às vezes um pouco, né, parte um pouco mais, assim, não digo agressiva, talvez, mas, assim, agressiva no sentido positivo, né? Sim. Porque a gente vê que as pessoas discordam muito das tuas opiniões, que
traz bastante temas polêmicos. Né? Quem discorda de mim são os meus de sempre, né? Tem pessoas ali, e eu até deixo eles falar porque gera um debate. E aí vem o pessoal e discute junto, né? Então eu nem preciso respondê-los. Mas tem pessoas ali que se eu digo assim, pô, o dia que esse cara aí me apoiar é que eu vou achar estranho, né? Esse tipo de pessoa ali, né? Então eu deixo lá, gero o debate, né? Mas as redes sociais é bom. É bom pra ti? É bom, eu gosto. Porque tu consegue argumentar as tuas ideias. Tem gente que vai como é que é? Excluindo todo mundo, né? Vai banindo. Eu não, deixo ali. Só se for sou muito mal educado, assim, né? Não tá ali, não tá discutindo a ideia, né? Tá ali só xingando e tal. Eu tiro até para as outras pessoas não ficar lendo. Eu, particularmente, não tem problema nenhum comigo. As pessoas vêm me xingar no particular também. Eu pego, bato print e volto lá no Stories ainda para fazer eles passar vergonha. Mas eu sou bem tranquilo com relação a isso aí. E aí eu faço questão, às vezes eles tentam fazer eu me desapegar um pouco ali do WhatsApp, do Insta, para estar respondendo. Poxa, mas aí a gente deixa alguém respondendo, eu não consigo desapegar, porque não é eu respondendo. Fica artificial, né? E as pessoas sabem que qual é a tua fala. Eu prefiro que não responda do que alguém responder por mim. Até porque daqui a pouco tu vai lá, fala comigo, aí alguém responde, hoje mas eu não falei contigo, eu não lembro, porque não fui eu que respondi. Então eu procuro, é difícil, de vez em quando eu pego, tiro 2 horas e respondo todo mundo. Mas aí logo já enche tudo de novo, porque as pessoas às vezes querem ficar conversando, né? Mas eu não abro mão de interagir, eu pessoalmente. Eu gosto de ir nas pessoas, não tenho vergonha nenhuma do que eu fiz até agora, dos meus votos. Eu encaro de olho qualquer um em qualquer situação, porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo lá. Gessé, e tá fazendo muita diferença. Fala desses pontos polêmicos aí, desses assuntos. O que tá mais em discussão agora é a questão do exame toxicológico para alunos da UFSC, é isso? Não. É só da UFSC ou... Não, a UFSC não, porque a UFSC ela é federal, né? Eu não posso, não posso atuar nela. É públicas estaduais, né? Públicas estaduais, é o DESC. Isso. O que acontece é o seguinte, a gente vê aí tantas incidências de droga dentro das universidades. A gente abre o noticiário e tem. Tu vai no YouTube, tu bota droga, universidade, você vai ver. Isso é uma realidade, infelizmente, né? Isso atrapalha por quê? O tráfico o tráfico hoje é o maior problema da sociedade, é o que causa tudo. É o que causa violência, tudo está ligado ao tráfico, pelo menos 80%, vamos chutar aqui. O que eu posso fazer para combater? Muita coisa, nada. Mas na minha área como legislador é uma boa proposta para o quê? Para motivar o aluno a não utilizar. Tu imagina, tu tá com 16 anos, tu quer entrar na UDESC, vou fazer vestibular, alguém vai te oferecer uma droga. Não posso porque eu vou fazer vestibular e se eu passar eu vou ter que ir. Eu tô te motivando a não usar droga. E como é que tá esse projeto? Tá em tramitação? Não, a gente protocolou agora semana retrasada e agora vamos aguardar para ver. Tem previsão para entrar na pauta? Alguém deve sentar em cima lá. Vamos ver quem que vai sentar em cima e a gente vai começar. Daqui a pouco não tem previsão para entrar em pauta? Não. Tem uma audiência pública para setembro? Tem audiência pública, a gente já aprovou uma audiência pública. E vamos começar a debater sobre esse assunto. Aí chega mas a gente pode dizer, né? Mas muitos usam droga, começam a usar na universidade. Na universidade que é apresentado as drogas, né? As festas, enfim. Mas a gente pretende, se nosso projeto passar, depois emendar para que tenha também no meio do curso. Pelo menos uns 2 ou 3. Mas no sentido, não é perseguir, é motivar a pessoa a não usar, né? Porque acho que é dali que começa. E as drogas atrapalham, não tem como dizer que a droga ela não atrapalha, ela atrapalha assim. E não é uma liberdade não é uma questão de liberdade usar droga. Eu acho que nenhum viciado tem qualquer liberdade a partir da hora que está preso num vício por causa de uma droga. Né? Ele perde a liberdade de escolha, né? Então não vejo quem defende a liberdade de uso de droga, na verdade está defendendo está sendo preso psicologicamente pelo vício. Algo que é legal ainda. Né? Porque a gente vê assim que o teu posicionamento em relação a isso, eu vi muitas conversas de vocês ali no Facebook, porque a tua preocupação vai além, né? Lá no futuro. Quem é... Isso. Porque tem que dar um retorno para a sociedade, né? Tem que dar um retorno para a sociedade, né? E querendo ou não, limita a capacidade intelectual, o uso de droga, que, né? A gente sabe, né? Quais são os resultados. Sempre vem assim, aquele que usa droga,
Aí vai criticar, né? Aquele que usa a droguinha dele, acha que não compromete ele vai criticar. Mas como eu falei lá numa resposta, me apresenta 10 pais de família que dizem assim, não, meu filho usa, ou se ele quiser usar, pode usar. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Ninguém, nenhum pai de família quer que o filho use. O mesmo pai que usa a droga não vai querer que o filho use a droga. A partir da hora que tu tens um filho para dar exemplo, ou tu tens um filho para botar no mercado futuramente, por que ele use droga, né? Então, pronto. A família não quer, o pai não quer, e o transtorno, às vezes, não é nem só para o drogado, a maior transtorno é para a família. E é para a família que geralmente está ali mantendo o filho na universidade, né, com os custos que ela ainda dá, e é eles que precisam desse, não é só pelos meninos. E é claro que futuramente a universidade quer botar gente para produzir, para gerar emprego, para se autossustentar, para não precisar depender do Estado, né? Para ele ir para frente, produzir, ter um emprego, gerar renda. E é isso, e esse é um investimento que se faz, né? A gente paga imposto, eles pegam o nosso imposto, investe em alguém que vai produzir lá na frente e vai dar um retorno. E essa pauta chegou a sair na coluna do Cacau Menezes. Então ele criticou, o que foi, assim, pra gente explicar melhor, assim, o que aconteceu? Ele fez uma nota na coluna dele questionando, né? Para quem que importa, a quem que importa se o aluno usa droga ou não? A quem que aí importa? Onde veio tua resposta da questão da... eu falei, a quem que importa? Exatamente. Né? A quem que importa e qual a finalidade, qual o intuito. Aí eu dei essa resposta. Não sei se tu quiser, vai aqui. Fim do recesso parlamentar. Tá em recesso agora? Tá em férias. Nas segundas férias, né? Na verdade, 55 dias. Né? Na verdade, infelizmente, o recesso era para ser uma pausa para te trabalhar na base. Essa que é a verdade, né? Infelizmente não é o que acontece. Muitos já até tinham passagens aéreas compradas. Inclusive eu sei porque eu ia pedir apoio para o projeto e eles falaram, não, já estou até com passagem, assim, com maior naturalidade, né? E o recesso não é para passagem, é para te trabalhar na base. Aquele tempo que teoricamente tu não teria para ir numa cidade vizinha ali e tal. Fazer as visitas, né? E não é o que está acontecendo. Muitos estão indo para casa descansar como se fossem umas férias. Então, de 30 dias já passou para 15. Tem cidades que vereadores já não tem mais. Então, tudo isso por quê? Porque não tem necessidade. Talvez podemos aqui discutir para quem é de Brasília, mas quem aqui em Santa Catarina não precisa. Eu moro a 3 horas dali, estou sempre lá, aqui na região. Toda semana eu venho para cá. Em Florianópolis tem um monte que mora na grande Florianópolis ali. Para que precisa de recesso, né? Então não tem necessidade. E aqueles que estão longe, pelo menos pelo que eu tenho visto, eles não têm economizado e têm ido pegando passagem, ido e voltando para Chapecó o tempo inteiro. Então não vejo necessidade. Eu tenho um amigo meu que eu gosto muito, que é o Bruno Souza, respeito muito a opinião dele, né? Ele fala que ele mais queria que tivesse 6 meses de recesso. Só assim não tinha lá um monte de deputado fazendo um monte de projeto ruim, né? Eu acho que faz algum sentido. Mas eu falo para ele, cara, é verdade, mas não é assim que nós vamos resolver o problema. Nós temos que moralizar e nós temos que botar, porque nós também, eu e tu, eu falo para ele, que se nós ficarmos 6 meses longe, são 6 meses que a gente poderia estar aqui fazendo coisas boas também. Né, repelindo ou tirando leis, desburocratizando. Então a gente entra nessa discussão e ele, mas eu acho que está na boca do povo, o povo não quer mais saber de regalia e mordomia para político, né? Então é isso que a gente procura propor aí. E os próximos projetos? Vem muita polêmica ainda? Eu sigo uma linha, né? Às vezes chegam uns projetos assim de para ajudar as criancinhas não sei aonde, não sei. São coisas que não é da minha linha. Eu tenho que pegar aquilo ali e ter tesão de defender, né? Então eu gosto da segurança pública, das questões ideológicas, das questões de economia. O que não é, eu já passo lá para aquele que gosta lá. Não, isso aí é perfil do fulano lá. Ele vai lá, fala com ele que vai defender até uma boa. Eu até voto a favor, mas não é a minha característica defender isso aí. Então, também eu vou ser um dos que menos vai apresentar projeto de lei, porque como eu já falei, eu acho que, não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que o Brasil e Santa Catarina já tem muitas leis, né? Eu acho que nós temos mais que tirar leis, desburocratizar. Então eu vou ser dos que menos vão apresentar leis, né? Mas pelo menos os poucos que eu apresentar não vai ser para dificultar a vida do catarinense. Nome de instituição, nome de rua, né? A maioria lá são as coisas assim que é mais perda de tempo do que... Né? Mas enfim,
Vamos falar dos nossos. E eu tenho um projeto de desburocratização também, de a gente começar a tirar leis, essas leis que já são ineficientes, que atrapalham, começar a tirar, eliminar, né? Então, nós vamos trabalhar em cima disso também. Quer mais alguma pauta para levantar? Assessoria aí, pessoal aí? Lembrar de mais alguma coisa? Acho que é isso aí. É isso? É isso aí. Quer dar uma palavrinha aí pros eleitores, pra gente finalizar a nossa conversa? Então, tem aquela questão ali, né, da cultura do estupro, né? Deu bastante. Ali, tá. Ali, cultura do estupro. ali foi deu bastante. É porque as pessoas não entendem o que é a cultura do estupro. Né? A cultura do estupro ela é uma pauta ideológica, ela é da ONU, e é onde eles dizem que o Brasil tem a cultura do estupro. E o que é isso? A cultura do estupro é quando uma sociedade entende que a culpa pela mulher ser estuprada, ser violentada, ser assediada, ser tudo dessas coisas, é culpa da sociedade por entender que a culpa disso ter acontecido é da mulher. Porque a mulher não poderia estar usando com certa roupa, não poderia ter feito certo movimento, dançado daquele jeito, e achado que a culpa dela ter sido violentada é culpa da mulher, e não do cara que fez isso. Então isso é uma cultura que eles dizem que existe no Brasil. E eu me posicionei contrário porque eu disse que não existe. Existe o fato. Existem mulheres que vão com uma roupa mais curtinha, chama a atenção de um cara que violenta ela por causa que é motivado inicialmente por isso. Eu falei que não tem, mas que a mulher deve se preocupar. Se ela quer usar a roupa dela, como ela quer, com a sainha, curtir, tem toda a liberdade. Nunca vai ser culpa dela por isso. Mas saiba dos riscos que pode acontecer, que nem eu falo. Não é culpa tua tu ter deixado a janela do teu carro aberta e ter sido assaltado. Nunca, não é culpa tua. É culpa do cara que foi lá e assaltou. Mas nem por isso tu vai deixar a janela aberta. Por quê? Tu vai ter as precauções, né? E se tu deixar, tu vai ficar olhando, vai ali de vez em quando, tu vai deixar alguém olhando pro carro pra ti. Então são precauções. Eu falei isso, fui mal interpretado, né? Como sempre. E aí deu toda essa polêmica. Mas eu dei até entrevista na Record News ao vivo, lá por causa disso aí. Foi interessante. E como foi a repercussão, assim? O que as mulheres falavam? Muita mulher te bastante, apoiou? Teve que apoiou? Os que apoiaram. Uns não entenderam porque eles pegaram só aquela parte que eu falei, né? A ideia apoiou. E aqueles que pegaram só o trechinho que eu falava no final, isso, né? Antes não pegaram o contexto, daí eles vinham me questionar, mas vem inteiro, né, o vídeo, né? Aí, não, a gente vai desconstruindo, aí deu tudo certo. Mas até hoje, de vez em quando, vem um louco lá, que não viu, não pegou isso na época. Eu não acredito que eu vi isso aqui, não sei o que. É um assunto bem delicado até para eu, como mulher, falar, porque tudo é questão de interpretação social. É interpretação. Eu até tenho certo receio de falar sobre isso, porque vão dizer que eu também sou contra, também acho que não existe a cultura do estupro, também acho que eu acho que é tudo questão de interpretação. Correto, né? É tudo questão de interpretação. E um homem falar disso é pior ainda. É pior ainda, né? Só que eu, como mulher, vão dizer que eu não estou defendendo a mulher. Exatamente, é politicamente correto tu defender isso. Se tu destoar, tu é machista, racista, sexista. Eu posso dizer que eu acho que, assim, que as pessoas estão exagerando nos conceitos, ser feminista ao extremo. É complicado eu falar sobre isso também. Porque te entendo perfeitamente. Eu acho que eu não posso dizer que eu acho que não é culpa da mulher, mas é culpa de todo mundo? Não é, mas também não dá pra dar bola pro azar. Exatamente, isso é isso que eu penso. Não é culpa também... da mulher, mas por mais que não seja culpa tua, tu vai se arriscar. Ela tem o direito de sair, exatamente, assim. claro. Mas é como tu falou, a gente sabe que existe risco. Infelizmente, nós estamos falando de marginal, né? Agora imagina eu aqui dizendo, tem que tomar cuidado com o tipo de roupa que tu vai sair em determinado horário também. Eu sou machista falando sobre isso, eu não estou defendendo uma mulher, mas a gente sabe que existem locais e locais. Tu não é filho o tempo todo, tu não é pai o tempo todo, tu não é irmão o tempo todo. A gente assume papéis. E a gente tem que se identificar de acordo com no lugar que a gente está. Isso se refere a tudo. Se refere a roupa, se refere a pensamento, se refere a comportamento, a tudo. Então a gente... É até perigoso eu estar falando sobre isso agora. Não quero que vai botar ali. Vai entrar. Vai mas sim. Infelizmente, existe essa mentalidade na sociedade. E olha, tem coisa que é difícil de tratar. Mas eu não tenho medo de nada, não tenho
Não tenho medo de cassação e nem medo de não me reeleger. Eu tenho que falar, vou falar o que tem que falar, fazer o que tiver que fazer. A gente se torna pessoa pública, né? Então não pode ter medo do que a gente diz. Então eu debati bastante isso aí nas rádios, os caras me ligavam de São Paulo lá. E acabava se discutindo bastante. E interpretaram errado, né? Entendi. Então, bom. E agradecer. Né? É isso para finalizar? Quero finalizar. Quero te agradecer muito por ter recebido o nosso convite, estar aqui com a gente. Foi a primeira vez que a gente conseguiu uma agenda aqui para tu vires aqui no Notsul. Não, mas vamos vir mais vezes, com certeza. Com certeza. Quando tu tiver outro assunto polêmico, eu te quero aqui pra gente mês falar. Que vem eu boto mês que vem, já vou deixar aqui na minha agenda. Mês que vem vai. Já vou deixar na minha agenda aqui, Gessé Lopes. A caixa de munição tá cheia. Tem bastante coisa boa aí. Super quero. Obrigada, agradecer quem não acompanha lá nas redes sociais. Tem o Twitter, tem Facebook, Instagram, acompanha lá o trabalho, lá, vê se gosta, tá aberto a debate. Pode xingar, não tem problema, não tem mimimi comigo, não. Só que vai se xingar também. Mas vamos lá, tô aberto aí, vamos lá. Bom, gente, isso é Gessé Lopes, né? A gente sabe quem ele é e como ele é, não tem papas na língua. Conversei aqui com o pessoal, obrigada pessoal da assessoria. Obrigada, Gessé, por ter vindo aqui. Obrigada, pessoal, por ter acompanhado com a gente. E depois vocês encontram lá também essa matéria lá no jornal.